Oi, gente! Vamos para o 6º capítulo do livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. As senhoras de Longbourn logo foram visitar as de Netherfield, que, por sua vez, retribuíram a visita. As maneiras agradáveis da senhorita Bennet continuavam cativando a senhora Hurst, bem como a senhorita Bingley. E embora achassem a mãe insuportável e as irmãs mais novas como indignas de menção, expressavam o desejo de travar um conhecimento mais íntimo com as duas mais velhas. Jane recebeu essa atenção com o maior prazer, mas Elizabeth ainda via arrogância no trato delas com todos, não excetuando até mesmo a irmã, e não conseguia simpatizar com elas, embora a consideração que mostravam por Jane, se é que era consideração, parecesse, com toda a probabilidade, ser influenciada pela admiração do irmão. Era evidente, sempre que se encontravam, que ele realmente a admirava, e era igualmente evidente para Elizabeth que Jane cedia a preferência, que ele passara a demonstrar desde o primeiro dia, e que a levaria a se apaixonar muito em breve. Mas era com prazer que considerava que era pouco provável que isso se tornasse público, visto que Jane unia, com a força dos sentimentos, uma compostura reservada e uma uniforme disposição de modos que a resguardariam de qualquer suspeita impertinente. E isso ela disse à amiga senhorita Lucas. Talvez seja agradável, replicou Charlotte, ser capaz de iludir o público em semelhantes casos. Mas essa mesma reserva pode se tornar, por vezes, uma desvantagem. Se uma mulher esconde sua afeição com a mesma habilidade do objeto que a motiva, pode perder a oportunidade de cativá-lo. E será mísero consolo acreditar que os outros nada saibam a respeito. Há tanta gratidão ou vaidade em quase toda a afeição, que não é seguro deixá-la seguir sozinha. Todos podemos começar ao acaso. Uma leve preferência é bastante natural. Mas há muitos poucos dentre nós que têm suficiente ousadia para se apaixonar realmente sem encorajamento. Em 9 entre 10 casos, seria preferível que uma mulher mostrasse mais afeição do que realmente sente. Bingley, sem dúvida, gosta de sua irmã, mas pode não ir mais além do que gostar, se ela não lhe der uma ajuda. Mas ela o ajuda, tanto quanto sua natureza o permite. Se até eu percebo o afeto que ela nutre por ele, na verdade, simplório é ele, se não o descobre também. Lembre-se, Elisa, de que ele não conhece tão bem como você o caráter de Jane. Mas se uma mulher gosta de um homem e não faz nada para esconder, ele tem de descobrir. Talvez sim, se ele se encontrar com ela com frequência. Mas, embora Bingley e Jane se encontrem até seguidas vezes, nunca permaneceram juntos muito tempo. E como sempre se veem no meio de muita gente, é impossível aproveitar todos os momentos para conversar a sós. Jane deveria, portanto, aproveitar ao máximo cada meia hora em que detém a atenção dele. Quando finalmente estiver segura do amor dele, terá todo o tempo para se apaixonar realmente como quiser. Seu plano é muito bom, replicou Elizabeth. Quando nada está em causa, a não ser o desejo de se casar bem, e se um dia eu resolver arranjar um marido rico, ou simplesmente um marido, atrevo-me a dizer que eu o adotaria. Mas isso não responde aos sentimentos de Jane. Ela não persegue um objetivo. Como as coisas estão, ela não pode sequer estar certa da natureza de seus próprios sentimentos nem de sua sensatez.
Faz somente 15 dias que o conhece. Dançou 4 músicas com ele em Merrington, viu uma manhã na casa dele e desde então jantou 4 vezes na companhia dele. Isso não é de todo suficiente para ela compreender o caráter dele. Não. Do modo como você expõe as coisas, se ela tivesse simplesmente jantado com ele, poderia ter descoberto somente se ele tem bom apetite. Mas deve lembrar-se que eles passaram 4 noites juntos. E 4 noites podem fazer uma grande diferença. Sim, essas 4 noites serviram para mostrar que ambos gostavam mais de 21 do que de qualquer outro jogo de cartas. Mas com relação a qualquer outra característica importante, não creio que tenha revelado muito mais. Bem, disse Charlotte, desejo sucesso e sorte para Jane, de todo o coração. Se ela se casasse com ele amanhã, diria que a possibilidade de ser feliz é tanta como se tivesse passado um ano estudando o caráter dele. A felicidade no casamento é totalmente uma questão de sorte. Por mais profundo que seja o conhecimento mútuo ou até mesmo a identidade entre as partes antes do casamento. Isso de nada adianta para a felicidade dos dois. Ambos continuarão crescendo de modo bem diferente depois que tiverem seus atritos. E quando menos se conhece os defeitos da pessoa com quem se vai passar o resto da vida, melhor será. Você me faz rir, Charlotte, mas não é bem assim. Sabe que não é bem assim e você mesma não agiria dessa forma. Ocupada em observar as atenções do Sr. Bingley com sua irmã, Elizabeth estava longe de suspeitar que ela própria estava se tornando um objeto de interesse aos olhos do amigo. O Sr. Darcy, de início, se recusava em admitir que ela fosse bonita. Tinha olhado para ela durante o baile, sem qualquer admiração. E quando se encontraram outra vez, olhou-a apenas para criticá-la. Mas tão logo havia deixado claro para si próprio e para seus amigos que dificilmente vislumbrava traços de beleza no rosto dela, que começou a achá-la especialmente inteligente pela bela expressão de seus olhos pretos. A essa descoberta se sucederam outras igualmente desconcertantes. Embora tivesse detectado com seu olho crítico mais de uma falha de perfeita simetria na forma de seu corpo, era obrigado a reconhecer que a silhueta dela era graciosa e agradável. E apesar de afirmar que seus modos não eram os do mundo elegante, ele se sentia cativado pela delicada espontaneidade deles. Ela nem sequer se dava conta disso. Ele não passava, para ela, do homem que se mostrava agradável de vez em quando e que não a tinha achado suficientemente bonita para dançar com ela. Ele começou a sentir o desejo de conhecê-la melhor e, como primeiro passo para chegar à conversa com ela, assistia às conversas dela com os outros. Essa atitude chamou a atenção dela e foi na residência de Sir William Lucas que ela notou isso, por ocasião de uma reunião de numeroso grupo de pessoas. "O que pretende o Sr. Darcy?" disse ela a Charlotte, ao escutar minha conversa com o Coronel Forster. Essa é uma pergunta que só o Sr. Darcy pode responder. Mas se ele tornar a fazer isso, certamente vou lhe dizer com todas as letras que sei o que ele pretende. Ele tem um olhar satírico e se eu passar a me mostrar impertinente, logo passarei a ter medo dele. Ao se aproximar delas logo depois, embora se notasse que ele não tinha nenhuma intenção de falar, a senhorita Lucas instigou a amiga a mencionar o assunto. Elizabeth, sentindo a provocação, voltou-se para ele e disse: "Não acha, Sr. Darcy, que me exprimi especialmente bem há pouco, quando importunava o Coronel Forster para organizar um baile em Merrington?" "Com grande energia. Mas é esse um assunto que torna uma senhora energética. O senhor é severo para conosco. Logo vai ser a vez dela de ser importunada", disse a senhorita Lucas. "Vou abrir o piano, Elisa, e sabe muito bem o que se segue. Você, uma criatura estranha para ser amiga de alguém.
sempre querendo que eu toque e cante em frente de todos e de qualquer um. Se minha vaidade fosse voltada para a música, você seria inestimável. Mas como não é o caso, preferiria realmente não me apresentar diante daqueles que devem estar habituados a ouvir artistas consagrados. Como a senhorita Lucas insistisse, ela acrescentou: muito bem, se assim tem de ser, que seja. E olhando com um ar sério para o Sr. Darcy, disse ainda: há um velho e belo ditado que todos nós aqui conhecemos. Guarde seu fôlego para resfriar o caldo. E eu vou guardar o meu para entoar minha canção. A apresentação foi agradável, embora de modo algum excelente. Depois de uma canção ou duas, e antes que pudesse responder à insistência de várias pessoas para ela cantar de novo, o lugar ao piano foi avidamente ocupado pela sua irmã Mary, que, em decorrência de ser a única sem atraente beleza na família, se havia aplicado duramente na aquisição de conhecimentos e habilidades, e se mostrava sempre impaciente por exibi-los. Mary não tinha talento nem gosto, e embora a vaidade a tivesse tornado aplicada, lhe havia conferido igualmente um ar pedante e maneiras afetadas, que teriam prejudicado um grau de perfeição mais elevado do que aquele que havia atingido. Elizabeth, tranquila e sem afetação, fora ouvida com muito mais prazer, embora não tocasse tão bem como a irmã. E Mary, depois de um longo concerto, ficou feliz com os elogios e a gratidão ao tocar árias escocesas e irlandesas. A pedido das irmãs mais novas, que, com alguma das senhoritas Lucas e 2 ou 3 oficiais do exército, se reuniram dançando animadamente numa das extremidades do salão. O Sr. Darcy permanecia perto deles em silenciosa indignação diante de tal modo de passar a noite, em detrimento de qualquer espécie de conversa, e estava tão absorto em seus pensamentos que não se deu conta de que Sir William Lucas estava por perto, até que este começou dizendo: que divertimento encantador é este para os jovens, Sr. Darcy. Não há nada melhor que uma bela dança. Considero-a uma das principais requintes das sociedades civilizadas. Certamente, Sir. E tem também a vantagem de estar em voga entre as sociedades menos civilizadas do mundo. Qualquer selvagem sabe dançar. Sir William apenas sorriu. Seu amigo dança maravilhosamente bem, continuou ele após uma pausa, ao ver Bingley juntar-se ao grupo. E não duvido que até o senhor seja um adepto dessa arte, Sr. Darcy. Viu-me dançar em Meryton, Sir, acredito. Sim, de fato, e foi com grande prazer que eu o vi. Dança com frequência em St. James? Nunca, Sir. Não acha que seria uma lisonja apropriada para o local? É um elogio que nunca faria a lugar algum, se puder evitá-lo. Possui uma casa na capital, deduzo. O Sr. Darcy fez uma inclinação em sinal de assentimento. Uma vez tive a intenção de me fixar na capital também, pois me sinto atraído pela alta sociedade. Mas não tinha certeza de que o ar de Londres agradasse a Lady Lucas. Fez uma pausa na esperança de obter uma resposta, mas seu companheiro não estava disposto a dar-lhe uma. Como nesse momento Elizabeth caminhava em direção deles, teve a ideia de um gesto deveras galanteador e a chamou. Minha querida senhorita Elisa, por que não dança? Sr. Darcy, permita-me apresentar-lhe esta jovem como uma parceira realmente desejável. Não poderá se recusar a dançar, com certeza, ao ver-se diante de tão extraordinária beleza. E tomando a mão dela, estava prestes a estendê-la ao Sr. Darcy, que, embora extremamente surpreso, não se recusava a aceitá-la. Quando Elizabeth recusou instantaneamente e tanto perturbada, disse a Sir William: na verdade, Sir, não tenho a mínima intenção de dançar. Peço-lhe que não pense que estou caminhando pela sala à procura de um parceiro. O Sr. Darcy, com toda a decência, pediu-lhe que lhe desse a honra de dançar com ele. Mas em vão. Elizabeth estava decidida. Nem Sir William, com suas tentativas de persuasão, conseguiu dissuadi-la do propósito dela. Tem uma maneira tão atraente de dançar, senhorita Elisa.
que é cruel me negar a felicidade de apreciá-la. E embora este cavalheiro, de modo geral, menospreze esse divertimento, tenho certeza de que não vai se opor a nos entreter por meia hora. O Sr. Darcy é de uma gentileza sem limites, disse Elizabeth sorrindo. Na verdade, mas considerando o incentivo, minha querida senhorita Elisa, não podemos nos admirar com a afabilidade dele, pois quem haveria de recusar tal parceira? Elizabeth lhe dirigiu um olhar malicioso e se afastou. Sua resistência não feriu o cavalheiro, e ele estava pensando nela com certa complacência quando foi abordado pela senhorita Bingley. Acho que posso adivinhar o objeto de seu devaneio. Imagino que não. Está pensando como seria insuportável passar muitas noites dessa maneira, em semelhante companhia. E, na verdade, estou plenamente de acordo com você. Nunca me senti tão aborrecida. A insipidez e mais ainda o barulho, a nulidade e mais ainda a presunção de todas essas pessoas. O que eu não daria para ouvir suas severas críticas contra elas? Garanto-lhe que está redondamente enganada. Minha mente estava empenhada em coisas bem mais agradáveis. Estive meditando no imenso prazer que um par de lindos olhos no rosto de uma bela mulher podem conceder. A senhorita Bingley fixou imediatamente os olhos no rosto dele e desejou que ele lhe contasse que senhora merecia o crédito de lhe inspirar tais reflexões. O Sr. Darcy replicou com grande intrepidez. A senhorita Elizabeth Bennet. A senhorita Elizabeth Bennet? Repetiu a senhorita Bingley. Estou realmente espantada. Desde quando ela ocupa o lugar de favorita? E por favor, quando devo felicitá-lo? Era exatamente a pergunta que esperava que me fizesse. A imaginação de uma mulher é muito rápida. Pula da admiração para o amor, do amor para o matrimônio num instante. Sabia que estava desejosa em me felicitar. Bem, se está falando sério, vou considerar o assunto totalmente definido. Na verdade, vai ter uma sogra encantadora e, claro, ela vai estar sempre em Pemberley com vocês. Ele a escutou com total indiferença enquanto ela quis se entreter a si mesma dessa maneira. E como a serenidade dele a convencesse de que tudo estava sob controle, a imaginação dela correu solta. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau!